Olá, galerinha! Vamos então agora começar um tema novo, tá? Que vai nos levar um bom tempo aqui de par de meses, tá bom? Esse tema é um dos temas que eu mais adoro da física e é bem legal porque você vai perceber que ele está muito, demasiadamente na sua vida e no seu dia a dia, tá? Vamos entrar e vamos falar sobre força e movimento. Parte 1 hoje, que é a introdução e tipos de força. Então, suave na nave, bora lá. Primeiramente, até movimento circular uniforme, que a gente viu nas aulas passadas, estávamos nos referindo à cinemática, estávamos estudando os movimentos sem investigar as suas causas. Você estudava a velocidade de uma roda gigante, de uma vitrola, ou então o carro percorreu a distância de A a B, mas você não estava interessado o porquê ele fez isso, ou como, para que, né? Para que não, né, gente? Mas por quê? Entendeu? Você não queria saber a causa daquele movimento. Você não. Você queria saber a velocidade, o tempo, a aceleração, certo? Ou seja, esses tipos de estudo eram da cinemática. Agora vamos entrar numa parte da mecânica, tudo é mecânica, cinemática, e agora essa nova parte, que é a chamada dinâmica. E que a dinâmica se preocupa? Ela se preocupa em saber as causas do movimento. Tá certo? Tranquilo? Então vamos lá, começando a nossa introdução. Então, as que forças são responsáveis em alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo, tá? Seu conhecimento nos permite prever o movimento subsequente de um objeto. Uma força pode causar diferentes efeitos em um corpo, por exemplo, imprimir movimento, cessar o movimento, sustentar um corpo, deformar outros corpos. E aqui a gente tem exemplos de força. Quando eu falo deformar outros corpos, se você desse um zoom ali na bola de futebol ou ali na bolinha de tênis, vou ver se eu consigo uns vídeos para vocês. Você vai ver a deformação da bola, muito interessante. Temos alguns outros tipos de força na natureza. E quais são elas? Força gravitacional, força elétrica, força magnética, força nuclear, força de atrito, força de empuxo, etc. São forças na qual são várias áreas da física que vamos estudando. Como lembra bem lá no início, quando a gente estava lá na sala de aula, no campus ainda, eu falei que estávamos entrando na área da mecânica, que estuda cinemática, dinâmica e estática. Pois bem, temos no próximo ano, segundo ano e terceiro ano, estuda outras áreas da física que também tem seus tipos de forças característicos. Mas agora estamos interessados, já que estamos em mecânica, estamos em dinâmica, a estudar as principais forças da mecânica. E quais são as principais forças da mecânica? As principais forças da mecânica são força-peso, força normal, força de tração ou tensão, força elástica e força de atrito. Deixei aqui um quadrinho. Leia, agora você pode talvez não entender a piada. É uma piada nerd. Mas depois lá na frente, na próxima aula, com certeza você vai entender. E aqui temos outros exemplos de força elástica, força de tração e força de atrito. Vou pincelar aqui bem suave sobre cada definição de cada uma, tá? De algumas delas, tá? Aqui eu deixar para mais pra frente, porque lá na frente a gente vai encontrar com ela e aí a gente já estuda ela em foco, tá bom? Força-peso. O que é força-peso? É a força de campo gravitacional que a Terra exerce sobre qualquer objeto colocado próximo à sua superfície. Você lembra quando a gente estava brincando de lançamento, queda livre? O objeto vinha para baixo porque tinha uma gravidade, e essa gravidade é o pico, junto com o peso do objeto, que leva para o centro da Terra. Mas na cinemática a gente desconsiderava a força, a gente considerava só a gravidade. Estão vendo as diferenças? Aqui a gente já vai considerar o peso do objeto, beleza? E o que é força-peso? É a força de campo gravitacional que a Terra exerce sobre qualquer objeto colocado próximo à superfície. Ela tem direção vertical e sentido para baixo. Olha só, aqui temos
temos alguns exemplinhos aqui, tá? Força de tração é a força de contato por um fio ou por uma barra sobre um corpo. Ela tem direção do fio e sentido de puxar. Como assim, professora? Olha só, nesse caso, o Fortão aqui, o carro morreu. Ele ligou uma corda para puxar o carro. Qual é a direção do fio? É a direção do fio e o sentido de puxar estão no sentido que o moço está puxando. Beleza? O que mais? Força normal. O que é isso? A força normal vocês podem esbarrar em alguns exercícios ou em alguns livros com também um nome chamado de força de reação normal, de apoio, tá? Mas ela é mais utilizada, força normal, o nome dela. É a força que uma superfície exerce sobre um corpo nela apoiado. Olha só, nós temos aqui uma caixa que tem um peso, lembra a força peso, tem a força com direção para baixo, né, para o centro da terra. E temos aqui a força normal. Ela é uma resposta, não uma resposta, uma reação da força que está fazendo a força peso. Olha só a explicação aqui. Quando aplicamos a força a uma superfície, esta exercerá sobre nós uma força de reação na mesma direção, no entanto, com sentido oposto. Tá? Alguns já adiantadinhos podem perguntar: força de reação é Newton? Calma, tem sim Newton, sim, mas vamos lá na frente, vamos com baby steps. Força de atrito. O que é força de atrito? A força de atrito surge em sentido contrário ao movimento de um objeto. Ela pode ser estática se o objeto está em repouso, ou dinâmica se o objeto está em movimento. E aqui a gente tem de novo aquele exemplo que eu deixei ali no slide, que o sapato empurra o chão para trás, o chão empurra o sapato para frente. Oi, como assim, professora? Olha só na definição. A força de atrito surge em sentido contrário ao movimento. Vamos ver o objeto pé. Quando você pisa no chão, qual o sentido da força que você está fazendo? É para lá? Mas eu não estou indo para lá, estou indo para cá. Quem te faz levar para cá, adivinha o que é? A nossa força atrito. Por isso, quando a pessoa patina, né, lá no gelo, ou então quando está com aquele roller, ele não tem tanto atrito, ou quase atrito nenhum, e não consegue ficar em pé. Ou seja, agradeça a força de atrito, por isso que você está em pé. Tá bom? Continuando. Mas como determinar essas forças? Você não vai lá na padaria, me vê 3 forças aí? Não, você não vê, mas e aí como ele saberia que ali tem 3 forças? Como assim? Bom, para determinar o valor de uma força deve ser utilizado o dinamômetro. Excelente nome para fazer aquela brincadeira de força. Os dinamômetros podem ser analógicos ou digitais e indicam o valor da força na unidade característica Newton. Ah, então a unidade característica da força é Newton? Sim, aqui orientamos nosso sistema de unidades. Mas aí, você percebeu que eu falei os tipos de força, eu falei em direção e sentido. Que grandeza tem esse tipo de informação? Direção, sentido, e ainda tem um valor. É o que? Nossa grandeza vetorial, lembra? Grandezas vetoriais? Então, a força é uma grandeza vetorial, por isso representa-se por vetores. Um vetor, o que um vetor tem, gente? Lembra? O vetor possui direção, sentido e intensidade, que também é conhecido como módulo. A força se simboliza por um F maiúsculo e a setinha, certo? Característica, que é um vetor. A unidade do Sistema Internacional de Força é Newton, N maiúsculo, porém também tem outras unidades também, que são DINA, TYN, e quilograma-força, KGF. E também temos a relação entre essas unidades. Ah, professora, tem mais uma conversão? Às vezes rola uma conversãozinha, tá? Por isso é bom apresentar para vocês os outros tipos que podem existir de unidade de força. Tá bom? Lembrando principalmente aqui também, destacando isso, que lá na frente vocês vão perceber muito isso. Os elementos que caracterizam uma força são ponto de aplicação, direção, sentido e intensidade. Certo? Tranquilo? Bom, galera, vocês perceberam, essa aula foi inicial, é bem suavezinha, bem papinha de neném. Na próxima aula, vamos aprofundar o estudo sobre os tipos de força, principalmente a força-peso, tá? Porque antes de eu apresentar as leis de Newton, eu preciso falar um pouquinho mais especial sobre a força-peso. Tem muita coisa que a gente fala no dia a dia que a gente fala errado. E aquela
quadrinho do Garfield, vocês vão entender muito melhor. Bom, galera, é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima.